Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Eu sou o Sandro Ataliba e no vídeo de hoje a gente vai continuar a analisar a anatomia das palavras, dessa vez dos verbos. Se você não viu o vídeo anterior sobre os nomes, eu recomendo fortemente que você assista antes de ver esse aqui, já que lá eu expliquei em detalhes conceitos que vão ser repetidos aqui. Se você já viu o vídeo anterior, hoje a gente vai focar nos morfemas relacionados aos verbos. Alguns dos morfemas vão se repetir. Os radicais vão fazer a mesma função nos verbos que fazem nos nomes, inclusive compondo a mesma família. O substantivo beijo e o verbo beijar têm o mesmo radical, beij, e são da mesma família. Os prefixos e os sufixos também vão fazer a mesma função, a de criar novos verbos, chamados de derivados, a partir de verbos primitivos, como pôr e repor. Os verbos também apresentam vogais temáticas, que vão ser diferentes, como a gente já vai ver. A única coisa que vai mudar de fato são as desinências, que aqui vão ser responsáveis pela conjugação, ou seja, pela concordância do verbo com o sujeito a ele ligado. Então, para começar, eu quero que você analise 3 verbos: falar, escrever e partir. Esses 3 verbos são palavras primitivas, ou seja, palavras originais, os nomes das ações. Se eu usar meu conhecimento prévio para conjugar esses verbos no presente do indicativo, eu vou ter: eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Repara que todas as conjugações mantêm o radical, a parte mais importante da palavra, intacto. O verbo falar tem o falo. O escrever tem o escreve e o partir tem o parte. Se a gente olha o nome do verbo, a próxima letra vai ser a vogal temática, nesse caso, a verbal. É ela quem vai definir a conjugação do verbo. O A em falar indica a primeira conjugação, o E em escrever indica a segunda e o I em partir indica a terceira. Ainda tem os verbos terminados em por, que entram na segunda conjugação, mas tem vogal temática O. Eu falo mais sobre isso lá no vídeo Tudo sobre Verbo. Além do radical e da vogal temática, outro grupo de morfemas que vai construir a conjugação dos verbos é o das desinências. Mas, diferentemente das desinências dos nomes, nos verbos a gente vai ter a desinência modo temporal e a número pessoal. A primeira, como o próprio nome diz, quando estiver presente, vai indicar o tempo e o modo do verbo. Já a segunda vai indicar a pessoa do discurso e se ela é singular ou plural. Agora, quando o verbo estiver sendo usado em uma de suas formas nominais, a gente vai ter a desinência verbo nominal. É o caso do R no fim dos nomes dos 3 verbos. Ele indica o infinitivo verbal. Voltando para os nossos exemplos, os verbos conjugados no presente do indicativo só mostram as desinências número pessoais. Todo verbo regular vai receber as mesmas desinências dentro de sua conjugação. Então, a segunda pessoa do singular, o tu, vai sempre receber a desinência número pessoal S, já a primeira pessoa do plural vai sempre receber o mos e a terceira pessoa do singular vai sempre receber o E nos verbos da terceira conjugação. Isso falando dos verbos regulares, aqueles que não sofrem alteração nos radicais durante a conjugação. Vamos analisar o verbo desacreditavam. Como você dividiria os morfemas? Vai lá, te dou 5 segundos. E aí, conseguiu? Vamos ver se está certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer, como sempre, é encontrar a palavra primitiva. Nesse caso, é o verbo acreditar. Então a gente já começa com o prefixo des, que indica deixar de. Depois, a gente tem o radical acredite. Depois a vogal temática verbal a. Aí, a gente vai ter as 2 desinências que completam o verbo. O V é a desinência modo temporal, porque indica que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. A gente consegue reconhecer isso porque esse V vai se repetir em todas as pessoas, mas só no pretérito imperfeito. Já o am é a desinência número pessoal, porque indica a terceira pessoa do plural, eles. Vamos ver mais uma? Como seria a divisão morfológica do verbo enriquecido? Tempo! E aí,
Bora dividir? A palavra primitiva nesse caso é o adjetivo rico, que foi transformado em verbo com a colocação do prefixo em e do sufixo ecer. Esse conjunto é muito usado como formador de verbos na nossa língua. Verbos como enraivecer, entardecer e emagrecer são outros exemplos dessa construção. Então a gente tem o prefixo em, o radical ric, o sufixo ecer e a desinência verbo nominal ido, que indica o particípio. Tudo isso funciona muito bem para os verbos regulares, que são verbos que não sofrem alteração no seu radical quando são conjugados. Mas existe uma lista extensa de verbos irregulares na nossa língua. Para esses, o processo de identificação dos morfemas fica um pouco mais complicado. Quando você diz eu faço, ele soube ou nós fomos, você está usando verbos irregulares. O fazer troca o Z pelo C cedilha, o saber mantém só o S e o ir troca tudo. O regular seria dizer eu faço, ele sabeu e nós imos. Estranho, né? E aí, se sentindo seguro do conhecimento passado até aqui? Bora praticar? Basta você dividir os verbos e identificar os morfemas. Pausa o vídeo, faz e volta para ver a correção. Beleza? Bora corrigir? A primeira palavra tem como radical lance. Depois ela tem a vogal temática verbal a desinência modo temporal de futuro R e a desinência número pessoal ão, que indica a terceira pessoa do plural. O R do futuro não é o R do infinitivo, nem o R do pretérito perfeito. Embora sejam a mesma letra, a função é diferente. No futuro ele inicia uma sílaba tônica, no pretérito perfeito ele inicia uma sílaba átona, e no infinitivo ele termina uma sílaba. Então são morfemas diferentes. A segunda palavra vem de mexer. Então, re é um prefixo, mex é o radical, e é a vogal temática verbal e o endo é a desinência verbo nominal de gerúndio. A terceira tem o radical sente, a vogal temática verbal e a desinência número pessoal mos, que indica a primeira pessoa do plural. A quarta vem de noite, então tem o prefixo a, que em conjunto com o sufixo ecer indicam ficar. O radical noite, a vogal temática e a desinência número pessoal u, que indica a terceira pessoa do singular. A quinta tem o radical brinc, a vogal temática a desinência modo temporal ss, que indica o pretérito imperfeito do subjuntivo, e a desinência número pessoal em, que indica a terceira pessoa do plural. E a última tem o radical just, o sufixo ific, que cria um verbo, a vogal temática a desinência modo temporal r, que indica o pretérito perfeito, e a desinência número pessoal am, que também indica a terceira pessoa do plural. E é isso. E aí, como você se saiu no exercício? Eu espero que tenha acertado tudo. Deixa seu like se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Eu sou o Sandro Taliba e a gente se vê na próxima. Um abraço!